Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje, especialmente, nós faremos a leitura do texto de 1 Reis, no capítulo 3, dos versículos 23 ao 28, que relata a história de duas mães, que diz o seguinte: O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha, nem sua. Corte-a ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Essa é uma passagem bem conhecida que relata a sabedoria do rei Salomão neste impasse entre duas mães aparentemente desesperadas e em busca de justiça, mas o foco principal nesse momento não está em Salomão, e sim no caráter e qualidade dessas mães que se apresentam diante dele. Ambas as mães trazem um discurso semelhante nos lábios, contudo o que define o caráter da mãe verdadeira são as atitudes. Ambas exteriormente parecem ser iguais, ambas eram prostitutas, ambas com passado promíscuo e imoral. Ambas agora são mães, morando sob o mesmo teto, sob as mesmas condições, experienciando e experimentando não se sabe, talvez o nascimento do seu primeiro filho. Ali existe a possibilidade da emenda, da mudança, do conserto, do comprometimento com uma nova vida. Pois vida gera vida, e isso traz consigo a responsabilidade e peso das decisões que agora se toma, bem como uma possibilidade para a mudança. A fama daquelas mulheres até o momento em que se apresentam diante do rei Salomão não era das melhores. Uma reputação arranhada, uma imagem manchada. Talvez sequer soubessem quem eram os pais de seus filhos, dado o modo de vida que levavam. Numa cultura excludente e que tinha fortes restrições quanto ao respeito dos direitos e reconhecimento da figura feminina, eis agora duas mulheres marginalizadas e de má reputação diante de um monarca e patriarca poderoso e sua guarda formada por homens. Aquela situação fazia com que os direitos daquelas mulheres talvez parecessem ainda menores. Aquelas mulheres eram prostitutas, viviam suas noites comercializando seus corpos a troco de dinheiro e favores. Em cada turno do dia, elas estavam nos braços de um parceiro diferente, muitos dos quais elas nem sequer sabiam os nomes, muito menos suas histórias. Eram amantes, desconhecidos, que passavam tão rápido como a chuva de verão. Tudo isso elas tinham em comum, talvez pela proximidade, tenham até tido relações em alguma ocasião com os mesmos homens, sem nem sequer saberem, viviam uma vida promíscua, onde tinham tantos parceiros e ao mesmo tempo nenhum. E o que piora aquela situação é que ambas não somente têm um passado igual, como também apresentam naquele momento um discurso idêntico. Ambas dizem que o filho vivo era seu e o que o morto era da outra. Salomão, que era filho de Batseba, aquela que antes de ser sua mãe, ou mesmo mulher de Davi, era na verdade mulher de Urias, um dos comandantes da guarda real de Davi. Talvez por isso Salomão tenha tido paciência com tal situação, pois que sua própria mãe, bem como seu pai, caíram de maneira vergonhosa no pecado do adultério. Salomão tinha um dilema diante de si: duas mães, duas histórias tão parecidas e um destino a se decidir. Mas o que decidiu, o que resolveria a questão, não era aquilo que havia em comum, nem tampouco aquilo que parecia ser conhecido de forma exterior, aquilo que se apresentava diante dele. Pois Salomão sabia que o coração de uma mãe verdadeira tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta por um filho. A real natureza do coração de uma mãe, que ama seu filho, não pode ser negada, ainda que ambas tivessem o mesmo discurso, morassem sob o mesmo teto, tivessem o mesmo passado, experiências semelhantes. A diferença se mostraria no coração daquela que realmente fosse a mãe daquela criança. Quando Salomão pediu que lhe trouxesse uma espada e que partisse a criança em duas partes, ali o coração da mãe verdadeira se revelou. Ali revelou-se a face da verdadeira mãe da criança, bem como também revelou-se
a da impostora, que além de perder o seu filho, queria que a outra mãe também tivesse o mesmo destino. A verdadeira mãe logo diz: deem a ela a criança, enquanto que a impostora diz: não seja meu e nem seu, cortem a criança. Eis ali revelada uma mãe autêntica, a que cuida de seu filho, a que ama, a que protege, a que prefere sofrer do que ver o mal de seu filho. Muitas vezes até prefere ver seu filho preso, pois sabe que solto corre o risco de perdê-lo para as drogas, para os vícios, para o narcotráfico, para o mundo. Prefere dos males o menor, pois tem esperança ardente na regeneração e salvação daquele filho ou filha. Eis a mãe que sofre pela doença da criança, que nasceu com algum tipo de atrofia ou insuficiência, que precisa passar por uma cirurgia, que está entre a vida e a morte. A sua mãe ora, a sua mãe chora, intercede e geme. Aquela mãe, diante dos valentes guardas da casa de Salomão, a muitos excedeu em valentia e virtude. O seu ato de bravura e amor assombrou a sábia alma de Salomão e com certeza despertou admiração por parte de seus soldados e de todos aqueles que presenciaram aquele fato. Se ali não houvesse nenhuma mãe verdadeira, haveria mais uma criança morta nessa história. A sabedoria de Salomão faz eco, mas o ato de coragem daquela mãe soou em paralelo e atravessou as gerações pela sua força, amor e ousadia. Quando uma mãe tem um filho, o passado já não importa. Ela gera aquela vida de forma maravilhosa em suas entranhas, nutre e alimenta o feto desde seu primeiro estágio e desenvolvimento. Ouve as primeiras batidas do coração, se emociona quando vê o rostinho, as mãozinhas e o pezinho, os dedinhos se formando, os primeiros traços e feições. Surgem as primeiras comparações de com quem aquele ou aquela bebê se parece. Compram sapatinhos azuis ou rosas, fazem chás de revelação. Por mais simples que seja o modo de vida de uma futura mamãe, a sua alegria não é menor, pois carrega dentro de si o dom da vida, carrega dentro de si algo divino. Sente contrações, traz ao mundo com dores de parto aquele que tanto amou, antes mesmo de ver o seu rosto, embala em seus braços e escuta pela primeira vez o choro daquele que ela sempre irá querer ver sorrindo. O bebê, sem saber, segura o dedo de sua mãe e deita-se junto ao coração. Ali se cala, pois encontrou morada segura. Ali encontrou abrigo frente ao mundo barulhento, totalmente novo e desconhecido. Até sua carne está ligada pelo cordão umbilical. A criança depende da mãe, está intimamente ligado desde seu nascimento, pois este verdadeiramente é osso de seus ossos e carne de sua carne. A mãe amamenta, fica a noite sem dormir. O seu ciclo de sono torna-se o de seu filho. Sorri com o sorriso daquele que ainda sequer tem dentes. Observa, acaricia, abraça, ama e preserva aquele presente que Deus lhe deu. Os filhos são heranças do Senhor, e por isso suas mães são ricas. Filho, ame, respeite, ouça os conselhos de sua mãe. Abrace, cuide de sua mãe, esteja com ela, lute por ela, ajude-a. Que Deus abençoe todas as mães neste dia especial, que em Cristo Jesus nosso Senhor sejam agraciadas pela unção, proteção e paz do Espírito Santo. Ao Senhor sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe.